Bom dia, galera. Vamos começar hoje a terceira sessão do Mindingbroe aqui na Declive. Hoje a gente vai falar de Firefox OS, um pouco de desenvolvimento e mercado. Aí está o meu GitHub, para quem quiser acompanhar alguma coisa posteriormente. Primeiro vamos falar um pouco do core do Firefox OS. O Firefox OS ele é desenvolvido pelo grupo Mozilla, a maioria de vocês já conhece. Ele é um grupo muito forte, open source, então ele é de código aberto. Tem uma comunidade muito forte, que é quem mantém o Firefox hoje, que é o segundo browser mais usado no mundo. Tem também várias outras aplicações. Isso garante pra gente que eles vão manter também essa estrutura em código aberto. Então já é uma informação importante a gente saber que o Firefox, se eu quiser mexer no core do Firefox, eu tenho acesso a isso. Eu consigo adaptar ele para as minhas necessidades de acordo com aquilo que eu preciso. Ele é Linux-based, então ele usa também por baixo, para acesso a hardware, a base do Linux, como sistema operacional, e a Gecko Engine. A Gecko Engine é a engine utilizada no próprio Firefox. Então tudo que a gente precisar fazer pro Firefox OS, ele roda tanto no Firefox original, como qualquer outro browser, ele vai rodar no Firefox OS. Tanto o Linux como a Gecko é a licença GNU, então a gente também tem acesso ao código-fonte, caso a gente precise alterar alguma coisa dentro da plataforma. Isso dá uma flexibilidade muito grande para a gente. E o nome da Mozilla dá uma segurança maior para o mercado de que esse produto vai continuar sendo evoluído pela comunidade. A plataforma em si ela é desenvolvida em 3 níveis. O Gonk, que é o kernel do Linux mesmo, é quem tem o acesso direto ao hardware. Ali a gente está falando de uma linguagem C++, para acesso diretamente à biblioteca do firmware, do modem, ter acesso direto às características de hardware. Acima do Gonk a gente tem o Gecko, que é a infraestrutura web. É tudo como o Firefox original trabalha. Então, aqui é praticamente o nosso browser. Toda a aplicação para Firefox OS é feita em cima de Web Applications. Então, o Gecko nos fornece toda a estrutura que tem a W3C, todo o pacote HTML5, o WebGL que está entrando, tudo aquilo que a W3C fala que tem que ter no HTML5, CSS, JavaScript, que a gente tem que aceitar via browser, o Gecko oferece para a gente já essa infraestrutura. E temos também o Gaia. O Gaia é todas as bibliotecas de acesso ao UI. Então ele vai conversar com o Gecko para a infraestrutura web, porém ele dá todos as bibliotecas que a gente precisa para criar a UI elegante dentro do Firefox OS. Nessa plataforma a gente vai ter essa estrutura, sendo o Linux kernel aquele que está mais abaixo. Então você vai ver ali que ele tem os drivers OEM. A imagem ficou meio pequena, está até difícil de ver, mas a gente está lá embaixo. Então tem que ter os drivers OEM para trabalhar direto com o hardware e os drivers do modem para trabalhar direto com o hardware, sempre na mesma linha que o kernel em Linux. Ele gera uma API para a gente para trabalhar com acesso direto ao hardware. Isso garante, apesar de ser uma web application dentro do Firefox OS, a gente vai ter uma fluidez, porque a gente garante acesso direto ao hardware, mesmo com as bibliotecas com as camadas superiores. A Gecko Runtime ela é exatamente para fazer esse intermédio entre a camada Linux e liberar isso para a gente em bibliotecas de acordo com a W3C. Então aí, a partir dali a gente já tem as bibliotecas de contatos do celular, segurança do celular, são web APIs. Então a Gecko fornece as APIs web para a gente acessar isso de maneira fácil depois com os nossos aplicativos. E o Gaia, que está na parte superior, ele já é toda a estrutura em HTML5 para você criar os seus próprios aplicativos. Então, eu preciso de um elemento de UI para gerar uma imagem, preciso de um elemento de UI para gerar uma lista, para fazer reaproveitamento de lista. Quem fornece essa interface é o Gaia. Então, a gente tem toda a plataforma é dividida nessas 3 camadas. E a gente tem acesso a essas 3 camadas. Então, se eu precisar implementar alguma coisa que o kernel do Linux não me fornece com acesso direto a hardware, eu tenho a possibilidade de implementar isso. Se eu quiser implementar uma biblioteca direto na estrutura do Firefox, de acordo com uma diretriz do W3C que eles não implementaram ainda, eu também tenho acesso a isso. Então isso dá uma flexibilidade muito maior para a gente trabalhar com a plataforma.
Tecnologias utilizadas, HTML, CSS, JavaScript. Então tudo que a gente faz hoje para a web, ele vai rodar no Firefox OS. Lógico que tem as limitações de hardware, então uma aplicação mais pesada ela tem que ser pensada para se trabalhar com o mobile. Coisa que na web, como a gente tem um hardware mais poderoso, às vezes a gente não pensa. Quando a gente está no mobile, a gente tem que fazer reaproveitamento de célula, reaproveitamento de imagem, por exemplo, para aproveitar o render. Então ela tem que ser pensada para rodar no mobile. Porém, todas as aplicações que você faz hoje para a web, que a gente tem pronta, a gente consegue portar ela diretamente para o mobile. Então ele aceita todas as características. E você tem uma UI parecida com essa. Quando a gente está trabalhando com o Firefox OS, ele já oferece para a gente todas essas características de UI que são vistas no mobile de maneira simples. E numa linguagem que a gente já conhece. Então a portabilidade disso fica muito interessante. Uma das características do Firefox OS é o que o hardware dele é relativamente barato. Então eles estão focando o mercado de baixo custo. Quando a gente foca no mercado de baixo custo, a gente pode ter uma experiência desagradável, que é o caso do Android. Quando a gente está falando de dispositivos Android para mercado de baixo custo, a gente tem problema de performance. O Android ele fica travando, ele não fica bem feito, você tem problemas com animações. O Firefox OS vem justamente para entrar nesse nicho. Apesar do Android atacar ele com bastante força, você tem uma perda de performance e uma usabilidade muito ruim, muito defeituosa. O Firefox OS ele te dá, apesar de um hardware barato, deixa eu carregar um pouquinho o vídeo aqui, apesar de um hardware barato, uma fluidez muito grande no sistema. Que a gente vai apresentar para vocês aqui ele rodando realmente. Então ele já tem uma interface mais bonita. O Firefox hoje está na versão 1.3, 1.4, se eu não me engano. Estão podendo estar na versão 2.0 dele. Mas você consegue ver que a usabilidade dele é muito simples. Ele está fluindo as animações de maneira simples, de maneira rápida. Você não tem aqueles travamentos que é habitual no Android de baixo custo. Quando você está falando do Android aí na faixa de R$400, por exemplo. Quando você vê ele operando, mesmo sendo web-based, você tem acesso direto ao hardware. Isso garante pra gente que a gente vai ter sempre o melhor custo-benefício dentro da plataforma. Então ele está mostrando algumas aplicações que já tem prontas, feitas nativas, que a gente consegue acompanhar aí o desempenho do aparelho relativamente barato, inclusive com o Google Maps. É interessante também frisar, quando você vê o Google Maps trabalhando, é o mesmo Google Maps praticamente que a gente tem na versão web. Ele usa a API em JavaScript e é jogado para dentro do aparelho. Você não precisou fazer nenhuma mudança adicional para você conseguir portar uma característica que já existe com hardware de baixo custo. Sempre em HTML5. Vou parar o vídeo aqui. Então essa foi praticamente um pouco do desenvolvimento, aquilo que a gente podia aproveitar para o desenvolvimento. Então a gente tem um know-how já muito grande com relação ao Web Applications, que pode ser totalmente portável para o Firefox OS. Vamos começar a falar agora um pouco do mercado do Firefox OS hoje. Então hoje ele está distribuído em 14 países. Se vocês verem a relação de países, vocês vão ver que a maioria deles é para mercados emergentes, que é exatamente o foco do Firefox OS, por ele ter um hardware de baixo custo. Os aparelhos giram em torno de $100. Temos aparelhos mais baratos, inclusive, que $100. Então a gente está falando aí de um mercado que você praticamente não tem concorrente nessa faixa de preço com essa performance. Tem aparelhos girando em torno de $80, $70 hoje, com uma performance aceitável. Na última Mobile World Congress, foi apresentado pela Mozilla o primeiro protótipo de um aparelho desenvolvido propriamente para o Firefox OS com um custo de $25. Então você vai pegar esse custo, vai ser o mais agressivo que a gente vai ter no mercado. E é o que eles chamam, eles falam que eles não estão concorrendo diretamente com o Android, por exemplo. Porque Android, iOS ou os telefones que a gente tem hoje disponíveis, eles entram no nicho de smartphone. O que a Mozilla vem pregando é que eles estão no nicho de feature phone.
você tem as características mais reduzidas, você não tem a tecnologia de ponta que a gente tem. Então é um telefone capaz de te prover acesso remoto, um e-mail, aplicações, porém num custo bem reduzido, que eles chamam de Feature OS. Hoje eles detêm 1% do mercado global. Então quando a gente fala desse número, 1% ele é muito pouco. Só que a gente levar em consideração que o mercado global detém 1 bilhão de aparelhos vendidos em 2013, a gente está falando de 10 milhões de clientes potenciais. Então quando se fala simplesmente dos clientes potenciais, a gente vê que esse 1% não é tão pouco. A gente tem muito mercado para trabalhar. As vendas no mercado emergente crescem a cada ano. Final do ano passado, a Venezuela cresceu em 12%, a Colômbia cresceu em 9%, a venda de Firefox OS em detrimento às outras plataformas. Por quê? Por causa do custo. Então ele está com um apelo total em low cost, né? Que a gente tem um custo mais barato. E a previsão da Mozilla para esse ano é que a venda atinja 300 milhões de equipamentos. Então a gente sai de 2013 por uma plataforma nova que tinha 10 milhões de clientes potenciais e vai para em um ano para 300 milhões de clientes potenciais. Então esse é um número bastante agressivo no mercado, uma plataforma que está começando num nicho específico do mercado. Mais importante que isso são os parceiros que estão investindo nessa plataforma hoje. Você tem parceiros grandes como a ZTE, um dos maiores fabricantes chineses de celulares. Eles têm um mercado muito agressivo. Telefônica, que está trazendo todo o Firefox OS, inclusive para o Brasil, mas para a América Latina, eles são um dos mais fortes em telefonia móvel. Qualcomm é o maior fabricante de processadores do mundo hoje para mobile. Se você for levar em consideração, a maioria dos Androids hoje saem com Qualcomm, o Windows Phone só sai com Qualcomm e o Firefox OS, eles também estão investindo no Firefox OS. Então a gente tem grandes nomes investindo muito dinheiro nessa plataforma para que ela gire. Por quê? Porque eles enxergam um mercado diferenciado. Então, apesar da gente ver às vezes, eles têm apenas 1% do mercado, esse 1% pode significar muito daqui para frente. Você pode ser praticamente o pioneiro a entrar num mercado desse com um produto específico. Então, o que eu queria trazer para vocês nesse Mind Blowing é exatamente essas duas perguntas. Vale a pena investir nessa plataforma? E quais produtos nós podemos oferecer aos clientes dentro desse nicho? Pode falar? Pode. É uma coisa que eu tava pensando e o Lex viu no final do vídeo lá, que tinha uma estatística interessante, né? Pensando na nossa visão de programador mesmo, o Lex falou que 70%, apareceu escrito, bem na hora que você cortou o vídeo, 75% de todos os aplicativos que tem na App Store do iPhone já da são... Play Store também. Da Play Store, já são feitos de JavaScript, né? Eu tava pensando, pro nosso lado, talvez seja uma coisa boa, porque você consegue escrever um negócio que vai rodar tanto nessa plataforma quanto no celular. O know-how dessa plataforma que a gente já detém é muito grande, porque ele já começou com Web Applications. O Web Applications começou faz muito tempo, então a gente consegue agregar todas essas informações ali. Mas eu queria que vocês deixassem um pouco de lado o lado do desenvolvedor. Quando a gente está pensando em desenvolvimento, a gente pensa sempre na tecnologia de ponta. A gente pensa em criar coisas novas para aquilo que tem de melhor no mercado. Hoje a gente tem um mercado que não tem o que há de melhor, mas ele tem um nicho específico. E nesse nicho, o que a gente pode oferecer para eles de diferencial? Ou se vale a pena realmente investir nesse potencial mercado? Cara, eu acho que só de a gente pensar países tipo China, Índia e portar aplicativo para essa plataforma, cara, é algo imenso, velho. É oportunidade. Mas que tipo de aplicativo você acha que a gente deveria portar? Se a Declick fosse falar para você hoje, vamos investir nesse mercado, o que a gente podia oferecer para ela em um mercado específico? Não consigo Cara, imaginar eu acho que B2B, uma coisa que depende, uma coisa que depende do que for. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente faz aplicativos que a gente lança nas App Stores aí, que são produtos para o usuário final utilizar. Tipo, o cliente do nosso cliente, né? Só que se for pensar em, sei lá, a gente vai fazer um aplicativo de vendas, não sei. É muito mais barato para uma empresa comprar um monte de Firefox OS para os vendedores
do que comprar um monte de iPhone. Então vale muito mais a pena a gente fazer um aplicativo já focado nisso, dependendo do mercado, se não for para o usuário final, né? Se for alguma coisa interna da empresa, o sistema de vendas ou qualquer coisa que seja, da própria empresa, é muito mais barato para comprar um monte de device com Firefox OS. Né? Como exemplo do Habib's, né? Que hoje faz toda a requisição de compra por celular, por Android. Todo. Se não me engano, o Detran também faz isso agora, ele aplica multa por celular. E acredito que não seja um aplicativo tão complexo que barateie com o Firefox OS. Tem muito restaurante japonês que a gente vai, que o pessoal usa e faz pedido pelo device mesmo. Às vezes a gente pensa em complexidade, mas se a gente levar em consideração que se eu fizer uma web application onde ele vai rodar no browser, ele também roda aqui. Então você percebeu que a complexidade não é o nosso problema real? A gente pode gerar soluções complexas como a gente gera hoje já para os nossos clientes dentro do browser. E ele é basicamente um hardware específico para rodar um browser. Então a gente já tem essas características. Então a gente não teria problema, por exemplo, para fazer uma aplicação igual você falou com a Habib's. E isso é a parte interessante. Mas, vocês acham ainda que vale a pena investir na plataforma? Porque hoje com todos os frameworks que nós utilizamos, será que a gente teria algum problema de performance por ser low-end? Cara, não faço ideia, mas eu acho que é bem possível que a gente consiga fazer coisa que rode tranquilo nesses devices. O que a gente tem é tão leve. A gente faz rodar em Android, né? O que a gente faz roda em Androids que são até bem fracos, talvez não tão fracos quanto esse. Mas se o aplicativo, se o device dele é focado em rodar esse tipo de aplicação, eu acho que a gente deve conseguir rodar bastante coisa bem. Mostrou ali o Facebook é um aplicativo pesado, né? Até pro Android é um aplicativo pesado. Também é legal a parte de educação, né? Tava pensando aqui, tipo, hoje, para você colocar numa escola, nem que seja particular, para os alunos poderem usar na sala um aplicativo que vai ter a aula ali. Não precisa ter um note, ter direto no aplicativo, responder as perguntas ali, a escola pode. Então, mas aí tem outras soluções, né? Tipo, a galera fazendo a Raspberry Pi, tem outras soluções, tipo computador de bordo mais barato. Depende do que for. Eu não sei se provavelmente eles devem estar pensando nisso, ou até feito, devem ter tablet com isso já, né? Tablets baratos. Então, mas tem outras soluções mesmo, o mercado tem outras Mas coisas. ele foi $25. Então, mas eles conseguem fazer computadores, cara. Não dá pra você falar, né? Não dá pra investir na plataforma. Acho que dá, mas tem que pensar no que você vai fazer mesmo. Porque você tem que ver que o povo que usa esse tipo de... Não é o cara também que compra muita coisa, né? Ele não vai gastar... Se ele comprou um celular de $25, ele não vai gastar 50 numa app. Isso. Mas só com um AdSense você conseguiria fazer uma grana sinistra se você lançar um app que fique gigante na China, por exemplo. Não, sim, você tem que pensar no jeito que você vai ganhar dinheiro. Como você vai ganhar dinheiro? Vai cobrar, não é? Faz sentido pra mim. Tem que ver. Eu, por exemplo, eu tenho um Android, beleza, um outro eu não compro app, nem fudendo. Eu não gasto dinheiro com isso. O cara que não tem tanto, já cobra por um aparelho às vezes mais barato, talvez não compre também. Aí você tem que pensar, talvez você queira tipo ganhar publicidade, propaganda, porque é mais gente, certo? Cara, é foda, né? Acho que é mais estudo de mercado do que, tipo, será que é só lançar? Na minha visão, é a mesma coisa que o Gil falou, cara. Você tem tipo, uma obra e você precisa de todos os seus peões lá, precisa de comunicação. Você vai comprar um celular barato pra ele. Eu comprar 400 pau no celular. O cenário que tem hoje, 1%, eu investiria bem mais se for, tipo, business to business. Se fazer um negócio para uma empresa, beleza, porque aí é muito mais barato levar isso para ele. Para o público geral, eu acho que 1% ainda é baixo, mas tem chance, porque, querendo ou não, tipo, quem tem um smartphone hoje é elite, é tipo gente que tem dinheiro para gastar R$1.000 ou muito mais no celular, né? Porque nós estamos falando de 1% do mercado global, cara. Isso aí pode ser muito mais em mercados específicos. Com certeza. Não, em mercado emergente, velho. Isso aí pode ter um impacto gigante na China, cara. Então, mas acho que imagina a população da China com, sei lá, 15, 20 milhões. Vocês acham que não crescer isso? Eu acho que depende muito dos parceiros, velho. O Android só é um Android por causa do Google, cara. Ele já era uma empresa muito reconhecida. É isso que eu tô falando, vai crescer. Depende dos parceiros dele. A LG ali, eu acho um parceiro que você não comentou na hora, mas eu acho que a LG é muito forte. Então, eles já fazem muito Android mais limitado hoje, né? Da LG. Então eles conseguem fazer devices melhores e mais baratos. Eu acho que o potencial para atingir um mercado que
que não tem tanto dinheiro, eu acho que é enorme. Eu não sei se ainda seria o momento para fazer um aplicativo para o público já só focado nele, entendeu? Eu acho que no Brasil, consumidor potencial, eu vejo mais governo. Qualquer coisa relacionada ao Eu acho que o governo. sucesso disso ainda depende das parcerias que ele vai ter, cara. Relacionado ao governo, eu penso no IBGE, aquelas pesquisas lá, no Firefox OS com a aplicação para fazer pesquisa. Pode ser. Tá na mão de cada Mas cara. nossa, distribui pra $25. Você tem 300 mil peões, você precisa fazer mais barato. Tá certo que no Brasil eles vão preferir, por mais caro, tem que ganhar mais dinheiro É. em si, né? Ganhar mais dinheiro ainda, né? Cara, você fala da ZTE também, uma coisa que eu vejo bastante é que aqueles celulares Android paralelo pode acabar com esses devices. Não, se Então, eles mas- focarem forte, Porque o LG. vende muito, Então, por isso parece vende Mas muito. então, a aí visão depende do das Android. parcerias, né? Entendeu? Se tiver mais parceria, vai ter mais extensão do Firefox OS, cara. É que chegou Tem que expandir. Se quiser continuar prosseguindo com sucesso, expandir a parceria. É que chegou num ponto que, tipo, todo celular hoje é um smartphone. Você não compra nada que não tenha um sistema operacional melhorzinho. Só que, por exemplo, o Android, você precisa de um hardware melhor para aguentar isso, né? Então, se essas empresas realmente enxergarem e falar, pô, a gente consegue fazer um device mais barato, que funcione melhor, é possível que vários desses Androids que são de mais baratinhos acabem morrendo mesmo. Um dos problemas do Android é que ele não é feito especificamente para o público de baixo custo. É caro fazer um O Android. Firefox OS ele foi desenvolvido com o olho nesse público. Só pra ser O Android portável. não, ele é adaptado para esse público. Então a experiência que você tem na utilização dele é muito inferior, Sim, sim. entendeu? Às vezes a pessoa entra no mercado, pô, eu vou querer comprar um smartphone agora e compra um Android, ele vai achar que Android é ruim, porque simplesmente o hardware dele não é suficiente para trabalhar naquela aplicação. Coisa que não é verdade se você comprar um produto já específico para esse mercado, entendeu? Porque a experiência vai estar mais agradável para aquele benefício. Com relação a preço, eu cheguei a ver algumas informações do Moto E que está lançando agora, está saindo com um valor baixo. Né? E aí, lendo um pouco mais sobre isso, eu encontrei algum artigo dizendo que tipo, muitas pessoas hoje possuem celular que nem sistema operacional tem. Esses basicamente só faz ligação e não tem nenhum OS por trás. E aí, não sei se chegaria a concorrer também com o Firefox. Cara, mas pelo preço, velho, que eles estão propondo é um negócio tipo ridículo, velho. Todo mundo vai ter um negócio desse. Além de que tem muita gente que não sabe usar um smartphone, né? Esse público que teria um celular mais útil, mais, vamos dizer, bonito, que nem minha avó fala. Lá no meu celular fala, eu queria um desse, mas ela não vai saber usar. Aí tem, eu acho que é um custo desnecessário. Comprar um Moto X para minha avó, vamos dizer assim. Né? Aí dá um Firefox OS e acho que o custo valeria pelo uso. Não teria, tem pessoas que têm tanta necessidade de usar tanta coisa no O que eu comentei, claro, foi isso. Hoje em dia todo celular é um smartphone porque não tem como não ser mais. Né? Ou é esses muito simples, ou todos acabam sendo. Mas meu pai tem um Android, ele não usa nada do Android. Tipo, ele tem porque tem, entendeu? Seria bem, eu acho que tem a chance com um sistema operacional mais simples, é que baratearia muito. Eu compraria com certeza pro meu pai um desse e não um Android. Eu acho que facilitaria também bastante a venda de produtos de sistema para empresas menores, porque um tempo atrás o custo muito alto que era os devices para empresas que iam implantar um sistema de solicitação de pedido online para os vendedores, o que era muito caro eram os devices, absurdo, cara, então não viabilizava pelo device. Pô, mas aí que esse device, isso aqui custa R$2.000, R$2.800. Os caras falaram, pelo amor de Deus, que é isso? Não quero. Ou aqueles compridos, assim, sabe? Aqueles grandões, assim, eram muito caros. Isso daí eu acho que viabiliza hoje, que as grandes já compram hoje, elas conseguem comprar. Mas as menores, elas não têm condições de comprar vários devices aparelhos para poder distribuir para os colaboradores deles. Eu acho que isso é um mercado grande, assim, juntando as duas coisas. Para quem desenvolve produto, quem cria produto, e lança no mercado, no sentido de poder não atingir só os grandes podem comprar a ferramenta, até por questão de custo, os pequenos comprariam o produto. E de bandeja, às vezes, levaria de graça até o hardware, entendeu? Porque não tem custo, você venderia o seu produto e cobraria os royalties
pelo produto e não pelo hardware, porque o hardware no caso é insignificante. Se você consegue colocar uma aplicação que de certo modo robusta, atendendo às necessidades de uma empresa ou média ou pequena e por um custo levando em consideração que você está no produto e o hardware junto, e ela vai pagar um FII para você, então você já vendeu um produto para ela e todo mês você está ganhando esse FII dela, entendeu? Todo mês você ganha, porque você não vende um software, você não fala, eu vou vender tantas horas de software para você e você compra os devices, não. É como acho que mesmo o desenho que chegaram no Homes hoje, você vende você tem um FII mensal por aquilo. E você leva você vende uma solução. E essa solução você não atingiria só os grandes. Você começaria a descer para uns níveis mais baixos. Olha quantas empresas, micro e pequenas e médias empresas você tem hoje que não tem acesso à tecnologia de forma nenhuma. E você, isso aí daria mais crescimento para essas empresas pequenas, de certa forma. Tem 4 vendedores, esse pacote já vem com tudo e você já sai do mercado. Eu não imaginava nada para ser B2B, é porque, de repente, a gente está falando, vamos criar um aplicativo para vendedores. Mas, tipo, o cara realmente vai ter custo em comprar um Android? Porque, provavelmente os vendedores deles todos já têm Android, então ele vai ter um custo da aplicação. A gente não precisa envolver o custo de... não, a gente vai ter que comprar Android para esses caras. Depende, não, por exemplo, isso é barato. Que nem negócio que ele falou do Habib's. O Habib's sim faz sentido porque é interno, entendeu? É interno. Se for aberto, é diferente, é outro caso. O Juju está falando aqui que ele acredita que o lance da propaganda relacionada a aplicativos gratuitos, como os jogos, pode render uma grana assim, porque tem uma grande demanda. Ele está falando que imagina a China usando um jogo viral que tenha 2 telinhas de propaganda. E o Henrique está falando que até mesmo aqui no Brasil, com baixo custo, praticamente qualquer criança possa ter um aparelho rodando um jogo viral no momento que vai estar cheio de propaganda. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que a propaganda ela tem que converter em compra. Se você fizer propaganda para 1 milhão e ninguém comprar, não tem retorno. Mas comprar o quê? Você faz a propaganda camiseta. Se o cara não compra, cara, é muito foda. Eu vi mas isso é a responsabilidade de quem anuncia, né? Não é, cara, é mercado, é direcionado. Por exemplo, eu vi serviço de anúncio. Não, mas o cara, se ninguém comprar com aquele anúncio, o cara vai parar de anunciar. Tem que ter retorno. Por exemplo, eu vi uma... Certo. Não lembro dessa matéria, você estava falando sobre publicidade, falando sobre televisão e celular. Às vezes compensa mais você focar no celular, uma propaganda no celular, porque a quantidade de pessoas que está usando o celular, que tem a condição de compra, é menor do que a televisão atinge. Tem como Só que quem realmente compra é os caras que estão no celular, que conseguem ver. Não adianta você atingir 10 milhões, sendo que os caras não compram, não convertem para dinheiro. Eu não conheço muitas empresas que estão ali, mas seria mais hardware que os caras estão ali? Não tem preço de telefonia, bastante. Então, mas eu acho que esses caras, os caras que, tipo, se for de hardware e telefonia, os caras querem vender. Ele está vendendo um aparelho. Então, eu acho que para ele viável investir em algo que melhore um pouco mais o aparelho, conseguir colocar um Facebook, um WhatsApp, uma coisa assim. Porque ele vende o aparelho, para ele vende, ele ganha dinheiro. A telefônica também ganha dinheiro, o cara compra com plano, compra com... É mercado para os caras, então aí eu acho que é interessante investir. Não estou dizendo que não dá para fazer uma aplicação para eles que ganham dinheiro, talvez dê, mas tem todas essas questões em mente, né? Marcos, o Firefox OS no Brasil já é realidade ou não? Já. Já tem que comprar algum celular? Já. Foi lançado pela Telefônica no final do ano passado, se eu não me engano. Aqui no Brasil já é vendido também. É discreto porque é uma plataforma nova, não tem jeito. Ele sempre vai ter uma entrada discreta. Eu acho que, foi o que eu falei, acho que falta o peso da LG falar, agora a gente vai investir pra caralho nisso aqui. Exatamente isso aí. E aí vai dar um up, cara. É tipo uma coisa que a gente esquece. Você fala assim, vou parar de usar Android e me dá esse negócio aqui. Porque uma coisa que a gente esquece às vezes é porque a gente tá nem falando... a Windows consegue entrar no mercado, tá difícil o Windows conseguir Não, ganhar no tem a Android. Microsoft. O pessoal chega em loja e fala, é Android? É Android? Eles vão ter que forçar muito para colocar o nome dos caras. Mas é outro mercado, velho. É outro mas mercado, as pessoas o não pessoal vai por Android, está concorrendo ninguém Firefox OS. O Windows está concorrendo diretamente. Eles estão atacando o pessoal que ainda não tem smartphone, velho. Não, tudo bem, mas ninguém sabe que existe Firefox OS. Sim. O cara não chega e fala,
me dá um Firefox OS. Mas é por isso que a pesquisa, que a parceria com as empresas de telefonia... Sim, exato. Pô, Então, mas mas tem que forçar tá bastante faltando pra você forçar. pegar o nome deles no mercado. É que tem muita gente que também não sabe o que é Android, cara. Muita gente chega lá e me dá um celular, você acaba pegando Android por consequência. Então, né? A pessoa pergunta se tem Facebook, não sei. Porque é barato. Tem Facebook, né? Claro, mais barato. Eu acho que tem gente que compra pelo Android mesmo, sabe o que é e quer um Android porque sabe que ele tem qualidade. Sei lá. Então, o problema é como que vai injetar isso no mercado. Você tem que fazer as pessoas engolirem o negócio. Sim, exatamente. Uma questão, acho que o Márcio chegou um pouco mais perto, é que quando a gente pensa de produto hoje, a gente pensa simplesmente numa solução de software. Agora, se a gente tem disponível um microcomputador de $25 e um sistema operacional pronto para eu trabalhar, isso pode virar um hardware robusto. Eu posso fazer localização com hardware, eu posso usar aquele hardware. Uma das coisas interessantes da plataforma é que eu tenho acesso ao hardware. Eu pego o kernel do Linux que está instalado lá dentro, eu tenho acesso àquilo. Eu tenho acesso à engine do Gecko, do Firefox. Então, a partir desse momento, a gente pode criar um produto totalmente diferente de um aparelho celular, por exemplo. Eu posso oferecer um produto para uma outra empresa que eu teria que desenvolver o hardware, eu não preciso mais. Eu trabalhei na área de rastreamento, por exemplo. Um rastreador nosso custava, o mais barato que a gente conseguiu chegar a $85. Agora, se eu tenho um hardware pronto que tem um GPS de $25, para que eu vou criar um de 85? Porque eu não crio uma solução e coloco aquele hardware dentro de uma caixa específica. Ele produzindo em massa, ele consegue um preço bem melhor. Né? Sim, então é isso que eu tô falando. Às vezes a gente pensa só em produto, a gente está focado em software porque é a nossa área. Mas a gente tem que ver que o mercado é muito mais abrangente que isso. A gente tem acesso a todo o hardware daquele cara. A gente tem acesso ao código-fonte, ao custo daquele hardware. Então a gente pode criar outros tipos de produto e oferecer produtos para outros nichos. Porque a gente já tem tudo pronto, entendeu? Tem umas possibilidades muito grandes. Mas esses celulares mais baratos, eles têm, por exemplo, localização, essas coisas? Alguns vêm. Alguns vêm? Alguns vêm. Por exemplo, leitura de código de barra é de boa também para ele, de repente. Precisa dar bacana. Então, porque um dos produtos que a gente tinha na época lá, que vendia era sistema de manutenção. E o grande problema era que o mecânico de manutenção, ele ia no lugar aqui, ó, fazer manutenção com papel. Aí ele tinha uma rotina, uma rota, que o sistema nosso imprimia uma rota para ele fazer a manutenção. Aí ele chegava nessa sala, tinha esse quadro aqui, tem esses computadores, tem o rodapé, tem o teto, tem a parede. Ele vinha com papel escrito. Mas a grande ideia era que se tivesse um código de barra no quadro, ele viria lá com o aparelho, leria o código de barra e já dava as rotinas que ele tem que fazer em manutenção. Ele viria a rotina, tudo isso para agilizar, porque as rotas estavam todas pregadas nos lugares. Era um tipo de solução que tinha necessidade na época e tem ainda hoje. O cara vai lá, passa o código de barra, vê o que ele tem que fazer e já faz e já baixa ali. Já fala, fiz, não fiz, dá o checklist dele. Esse é o grande negócio que tinha. Quer dizer, eu acredito que em termos de produto, de negócio, deve ter várias coisas, necessidades desse sentido. Mas a leitura de código de barra depende da resolução da câmera também, não depende? Eu tinha um celular, cara, que eu instalava o que fosse, não ia, cara. Qualquer aplicativo de Itaú, tudo, cara, não ia. Então, eu tinha, acho que... Aí entra de novo nesse fato da gente ter né? acesso ao hardware. Eu tenho uma porta USB que eu posso tirar qualquer coisa. Então eu tenho uma hardware de $25 e eu coloco agrego um hardware específico que eu teria para minha plataforma. Também é possível, entendeu? O ponto é, eu tenho acesso a tudo na plataforma, coisa que nas outras a gente não tem. Você pode controlar o seu hardware diretamente ou criar periféricos para aquela máquina em específico. A gente às vezes enxerga ele como só um celular, mas ele é uma plataforma completa que a gente pode usar para qualquer coisa. Porque a gente tem acesso e eles permitem esse acesso. Isso é vantajoso se você for pensar, por exemplo, numa questão de mercado. Às vezes você tem um aparelhozinho, que nem o Márcio falou, na questão de leitura de barra, de código de barra, que é code, sei lá. Às vezes um aparelho de leitura para fazer abatimento dos produtos no caixa, às vezes o próprio aparelho deve ser mais caro do que o celular. Então, com um celular mais barato, você deixa de comprar aquilo. Provavelmente tem uma manutenção também, no celular você não vai ter. Vai depender, o Marcelo falou da câmera, mas o código de barra é diferente. Né? O QR Code, por exemplo, ele é feito para ler com qual câmera, pior câmera que for. Ele lê muito fácil com qualquer câmera, então dependendo do cenário, porque, cara, pegando, se você considerar, ter uma câmera, ter um negócio de Wi-Fi, talvez um GPS,
você não consegue nenhum Raspberry Pi lá que tenha tudo isso com esse preço, cara. O de 25 aí, eu não sei o que vem nele. Mas pelo lado do hardware é um preço muito baixo, cara. Mais barato que o Arduino. Quando nessa parte de periférica que você estava falando, eu pensei assim, que às vezes alguma missão que você vai lá na África, fazendo isso aqui lá, você pode criar periférico, você pode levar muita tecnologia que melhora a vida das pessoas lá, mesmo a parte médica às vezes, né? Não sei, vou dar um exemplo bobo, às vezes uma coisa que leia, às vezes a diabetes da pessoa, às vezes tem coisa mais barata, né? Mas você pode estar criando um periférico num baixo custo, distribuir isso para os médicos que vão atender o pessoal lá e levar, entendeu? Porque o hardware é muito mais barato. Outra aplicação, é diferente de mercado, tá? Quando fala de business to business e tal, tá falando muito disso, né? Mas pode ser que melhore bastante a vida das pessoas. Acho que o que falta para gente às vezes é conhecer um pouco do mercado, as necessidades de mercado, de solução, porque cada um tem uma experiência que vem e conta, né? Eu sempre conto a que eu tive e tal, mas assim, a gente vê as necessidades mesmo da prática de mercado, das empresas, que elas precisam, as dificuldades delas, porque às vezes eles têm necessidades que eles nem mesmo sabem como solucionar aquilo. E às vezes é um cara de tecnologia que a gente sabe todas as ferramentas que tem em mão, aí você olha ali e você fala, pô, cara, eu podia fazer um negócio assim, 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 daria na mão desse cara resolveria a vida desse cara aí, tipo, um mês de trabalho eu resolvo em 2 dias dele. Tipo, coisas assim, bem legais mesmo, né? Esse negócio aí do cara chega numa sala e passa um leitor de código de barra e ali ele puxa o histórico daquele andar de checklist, cara. Isso eu sei que é verdade porque eu trabalhei nesse ramo e é uma necessidade de todo mundo, cara. E hoje eu liguei para um amigo meu, ele trabalha na Conta, que é a maior empresa da América Latina de call center, cara. São gigantes, eles ficam lá no Conjunto Nacional na Paulista. Eu falei, e aí, cara, comprou o software? Isso já faz... A primeira vez que eu falei com ele, quando ele negociou que eles não compraram, faz uns 10 anos atrás. Os caras falaram, ainda não comprei, cara. E os caras estão precisando disso até hoje. Não apareceu ninguém ainda para vender a solução que a gente precisa. Porque na época eles queriam uma empresa, eles não compram de qualquer um, eles não compram do pequenininho. Por exemplo, eu sou uma empresa de software, não adianta, eles nem te conhecem, você nem entra. Mas eles compravam num cara grande, ele falou que não apareceu ninguém ainda para vender isso para eles. Então eu fico imaginando que essa é uma necessidade, imagine quantas outras, de outros tipos parecidos não deva ter, né? Com uma solução envolvendo hardware de baixo custo. Que no final das contas os caras querem isso, né? A empresa pode ser rica o quanto for, eles querem saber, eu vou ficar investir quanto nesse... Aí você fala assim, R$500, a R$500 multiplicado por 100, por 500, por 1000, fala, inviabiliza. O cara, né? Eu teve um caso no COC, que era COC, o cara foi lá e fez um monte de tablet na China. Não mandava nada. Jogou tudo lá tudo fora. Então. Mas assim, cara, eu acho o problema, acho o mercado e define as ferramentas. Antes de falar, vou fazer tudo nessa plataforma agora. Não é, cara. Isso não é realidade para ninguém. Nada funciona assim. Então, mas que é algo interessante pra gente ter. É legal conhecer, né? Saber que existe, porque com certeza vários cenários a gente consegue resolver. Se for fazer um aplicativo para inclusão digital, cara, é isso aí. Não tem o que você vai fazer em iOS. Você vai fazer inclusão digital em iOS. Bom, gente, vamos encerrando por aqui. Queria trazer realmente esse debate para vocês, que é mais com relação ao mercado do que com relação ao desenvolvimento. E agradeço a presença de todo mundo aí. Valeu.